Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai criar o layout da tela de listagem de tarefas. Nesse primeiro momento, a gente não vai criar a tarefa em si, a tarefa que vai ser replicado em uma lista. Isso aqui é uma lista de tarefas, isso daqui vai vir depois. O primeiro passo é criar a estrutura, o layout padrão da nossa lista de tarefas. Então a nossa lista de tarefas, a nossa tela aqui, vai ter uma barra de ação superior, com o título aqui, ó, lista de tarefas. Nós vamos ter um botão flutuante com esse ícone de adicionar e nós vamos ter um fundo preto. Então nós vamos criar toda a parte estrutural. No momento, a gente não tem nada aqui, então a gente vai construir toda a base da nossa tela. Vamos lá. Vamos fechar a tela de salvar tarefa. A main activity, por enquanto, nós vamos fechar. E aqui dentro da lista de tarefas, a gente vai criar um scaffold. Então vou definir aqui um scaffold. Vou pressionar o Enter aqui. E esse scaffold, se a gente colocar o mouse aqui, a gente consegue ver que ele tem aqui uma top bar, ou seja, a barra superior do aplicativo. Então eu quero configurar essa top bar. Eu vou definir aqui a propriedade top bar. Essa top bar espera uma outra função composable, que não tem retorno, então eu posso abrir e fechar chaves, e aqui eu posso passar o meu componente top app bar, essa função composable referente à nossa barra superior de ação. Vou pressionar o Enter, vou pressionar o Enter novamente aqui, ó, e automaticamente nós vamos ter as propriedades dessa top app bar. Primeiro passo, eu quero definir uma cor de fundo para essa top app bar. Repare que a minha top app bar tem uma cor de fundo purple, né, esse roxo mais escuro. Por padrão, a gente tem algumas cores aqui no projeto. Se eu vim aqui em Java e acessar UITem, eu tenho um arquivo de color, color.kt. Então, por padrão, eu já tenho algumas cores aqui, ó, Purple 200, Purple 500, Purple 700 e assim por diante. A gente vai estar utilizando esse Purple 700, esse roxo mais escuro. Mas eu também vou estar criando a cor preta, né, o preto, que vai ser a cor de fundo, e a cor branca. Então, nesse caso, eu vou criar o branco e o preto. Vou criar uma variável aqui. Vou colocar tudo com letra maiúscula só para facilitar, mas pode ser minúsculo também. Vou criar a cor branca, que é o white, recebe color, esse color aqui do Compose UI Graphics. Vou abrir e fechar parênteses, vou colocar aqui o 0x, FF, e vou colocar novamente 6 vezes a letra F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vai aparecer um quadradinho branco aqui referente à cor branca. Vou segurar o Ctrl e apertar a letra D. Eu vou duplicar mais uma linha de código aqui referente à cor e eu vou escrever black. Vai ser o preto. Eu posso dar 2 cliques nesse quadrado aqui, eu posso escolher uma cor, nesse caso eu vou escolher preto. Beleza, já tenho o preto, o branco e o Purple 700, que é o que eu vou estar utilizando. Vou vir aqui na lista de tarefas, vou vir aqui na Top App Bar, vou definir uma cor de fundo através da propriedade Background Color. Então eu vou definir aqui a propriedade Background Color, essa propriedade espera uma cor, eu vou passar diretamente aqui o Purple 700. Que é o roxo mais escuro. Eu também vou definir um título para essa barra de ação, que nesse caso vai mostrar aqui, ó, lista de tarefas. Aqui na Top App Bar não vai mostrar, mas nós temos uma propriedade aqui chamada de Title para definir o título dessa barra superior. Eu vou abrir e fechar chaves e aqui dentro eu vou passar um componente de texto para definir o título. Eu vou colocar aqui lista de tarefas. Vou definir também um tamanho padrão para esse texto. Vou colocar aqui font size 18.sp. Essa fonte vai ter 18. Precisamos importar essa unidade de medida, o SP, segurando Alt mais Enter, ele vai importar o SP, tá aqui, ó, o import. Vou dar uma vírgula aqui. A próxima propriedade que eu vou colocar vai ser a propriedade Font Weight, para definir o negrito. Então posso pressionar o Enter aqui para organizar um pouco mais. Eu vou definir a propriedade Font Weight. Essa propriedade espera um Font Weight. Então vou definir aqui Font Weight e já vai aparecer vários aqui, ó, Font Weight Bold, Black, Light e assim por diante. Vou colocar Font Weight Bold, que nesse caso é o negrito, e a cor desse texto vai ser branco. Então eu vou definir uma cor para esse texto através do color, da propriedade color. E eu vou passar a minha cor white, que é o branco.
essa cor que a gente criou aqui. Vamos retirar esse fechamento aqui. E automaticamente já não dá mais nenhum erro. Aqui deu um erro aqui, ó, você pode clicar aqui, vai aparecer essa lâmpada vermelha. Você pode colocar essa anotação aqui do Material Scaffold Padding. E ele vai colocar essa anotação em cima da minha função Composable. Feito isso, vamos executar e ver como é que está ficando a nossa aplicação. Pelo menos a barra superior está aqui, ó. Lista de tarefas, a barra superior foi criada. Agora eu preciso definir uma cor de fundo para o nosso scaffold. O corpo do nosso scaffold ele vai ser preto, então eu preciso definir uma cor de background para o nosso scaffold, que vai ser o corpo da minha aplicação. Então aqui vou definir um background color. Eu posso colocar embaixo desse top bar uma vírgula aqui e eu vou passar a propriedade background color e eu vou passar a cor black, que é o preto. Não é o color.black não, é o black. Vou executar e automaticamente o fundo ficou preto. Eu também quero definir um botão flutuante. Quando eu clicar nesse botão, eu vou navegar para a tela de salvar. Então a gente vai criar esse botão flutuante. Como é que a gente faz isso? O próprio scaffold tem uma propriedade, se eu vou colocar o mouse aqui, ó, chamada de Float Action Button, que herda de uma outra função Composable. Ou seja, eu posso colocar uma outra função Composable dentro dessa propriedade aqui. Eu posso criar o meu botão flutuante. Então, embaixo do Background Color, eu vou definir a propriedade Float Action Button, vou abrir e fechar chaves, e aqui eu vou configurar o meu componente, que é o Float Action Button, esse botão flutuante aqui, ó. Float Action Button. Vou pressionar o Enter, automaticamente ele já tem a propriedade de onClick para você definir o clique desse botão flutuante. Vou tirar esse to-do, que nesse caso é um texto que vem por padrão, e eu vou configurar o meu Float Action Button. Se eu executar, ele já vai aparecer aqui no canto do meu layout. Ó, ele já apareceu aqui, tá vendo? Só que eu quero colocar uma cor nele. Pode ver que ele tem uma cor, que é o fundo roxo, e ele tem um ícone dentro dele. Primeiro passo é colocar uma cor nele. Como é que eu coloco uma cor no Float Action Button? Vou acessar as propriedades do Float Action Button. Ele tem uma propriedade chamada de Background Color. Então, posso pressionar o Enter aqui, colocar uma vírgula, definir um Background Color e eu vou passar o Purple 700. Se eu executar, automaticamente o fundo desse botão vai ficar roxo. Ficou roxo. Agora, eu quero colocar um ícone dentro desse botão, que é esse ícone aqui, ó, de mais, né? Esse ícone de adicionar. Só que eu preciso criar esse ícone primeiro. Então eu vou acessar o Android Studio, vou vir aqui no Project, vou vir aqui, ó, em Res Drawable, vou criar esse ícone dentro da pasta Drawable, clicar com o botão direito do mouse, New, Vector Asset, vou dar 2 cliques aqui, ó, em Clip Art e eu vou pesquisar por ADD. Exatamente esse daqui, ó, ADD. Vou clicar em OK, eu posso colocar um nome, renomear. Vou colocar IC de ícone, IC ADD. Vou vir aqui em Color, vou dar 2 cliques. Vou colocar uma cor para esse ícone. Vou clicar em Next. Vou clicar em Finish. Automaticamente, o meu ícone de adicionar já está aqui dentro. E eu vou colocar dentro do meu Float Action Button. Pode ver que esse Float Action Button tem chaves aqui. Então, eu vou colocar dentro das chaves. Eu vou passar uma imagem. Como o ícone é uma imagem, eu vou passar uma outra função Composable, que é o Image. E aqui eu vou configurar a minha imagem. Nesse caso, como é um vetor, eu preciso definir como Vector, não como Painter. Então eu vou colocar aqui, ó, Vector, a propriedade Image Vector. Esse Image Vector espera um Image Vector. Então aqui eu vou passar Image Vector, essa classe aqui, ponto. E aí eu vou conseguir pegar essa outra função, que é o Vector Resource, e eu preciso passar o ID desse ícone. Então eu vou colocar r.drawable. Automaticamente eu preciso importar esse R do Android. Eu posso colocar o mouse aqui em cima do R, vai aparecer essa lâmpada vermelha. Eu vou clicar aqui, eu vou importar o R, ó. Tá vendo? Você vai importar. Vou dar o ponto aqui e eu vou pegar o meu ícone ADD que eu acabei de criar. Posso pressionar o Enter, pressionar o Enter, pressionar o Enter. Eu preciso passar uma descrição para essa imagem.
Como assim? Isso daqui é a parte de acessibilidade. Para aquelas pessoas que não têm visão ou não têm audição, enfim. Você coloca um texto e a pessoa vai conseguir saber o que é esse ícone, o que é essa imagem, enfim, isso aqui é para imagens. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ícone de salvar tarefa. Feito isso, eu vou executar e já vai aparecer o nosso botão flutuante com o ícone de adicionar. Agora, o que eu quero fazer? Quando eu clicar nesse botão flutuante, eu quero navegar da tela de lista de tarefas para a minha tela de salvar tarefa. Por enquanto, a nossa tela de salvar não vai ter nada, mas a gente já vai fazer a navegação. Como é que eu faço a navegação? Eu tenho o Nav Controller aqui na propriedade da função. Então, através desse Nav Controller, eu vou conseguir navegar de uma tela para outra. Então, aqui no clique do botão flutuante, eu tenho uma propriedade de onClick. Quando eu clicar nesse botão, eu quero fazer alguma ação. Qual que é essa ação? Navegar de uma tela para outra. Então, eu vou pegar o meu Nav Controller através da propriedade da função. Eu vou estar utilizando o ponto aqui e eu vou estar utilizando o método Navigate. Ou seja, eu vou navegar para alguma tela. Esse Navigate espera uma rota, ou seja, uma string. Então eu vou abrir aspas duplas aqui, eu preciso passar o ID da rota na qual quero navegar. Então eu vou acessar aqui a main activity. Qual que é o ID da rota da tela de salvar? É salvar tarefa. Então eu vou copiar esse ID e passar aqui para o Navigate. Ou seja, eu vou navegar para a minha tela de salvar tarefa. Tem que ser exatamente o mesmo ID que a gente configurou aqui. Eu vou executar e automaticamente a gente vai conseguir navegar para a tela de salvar. Vou clicar aqui e eu estou navegando para a minha tela de salvar. Vou clicar para voltar e ele vai voltar. Tudo bem, não tem nada aqui na tela de salvar, mas isso a gente vai começar a fazer na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai construir o layout da tela de salvar. Vamos colocar todas essas caixas de texto, níveis de prioridade, botão de salvar e muito mais. Porém, tudo isso na próxima aula. Então, espero vocês na próxima aula.